Boa tarde a todos, a todas. Agradecer ao convite da direção da PUB para ajudar nesse debate. Eu sou Davi Romão Teixeira, sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ex-presidente da Associação dos Professores Universitários do Recôncavo, e hoje eu estou como representante sindical no meu centro, que é o campo faz parte do campo de Amargosa, que é o Centro de Formação de Professores. Dizer da importância desse convite, uma vez que as relações políticas, inclusive, entre a PUB e a APU, no período de formação da nossa associação, tiveram muitos conflitos, e a gente vem dando um passo positivo. Eu acho que, inclusive, essa atividade de hoje demonstra a maturidade da negociação do espaço político da Organização dos Professores Federais no Estado da Bahia, onde hoje os professores do Recôncavo se organizam de forma legítima e tem tido êxito, inclusive nesse movimento de campanha salarial que foi colocou e consolidou a gente. Eu dizer que é uma satisfação enorme estar aqui, conversando com os colegas da UFMA, ao pensar estratégias para arrancar aquilo que está colocado em negociação há muito tempo e que esse ano, já colocado pelos colegas, o cenário não é tão favorável como poderia ter sido em outros anos. Então eu queria começar a falar pelo final. Claro, diz assim, olha, o ponto central da nossa avaliação diz assim: na APU a gente está organizando, está nesse mesmo momento de construção de pensar a campanha 2015, por diferentes motivos ainda se organizando com o fruto da greve, o calendário acadêmico, que nós estamos ainda em 2014, em 2014.2, o projeto termina em maio. Então a gente está se reorganizando, inclusive, o debate para tentar articular o que foi feito em 2012 e o que está colocado para 2015. Então, dizer também da satisfação de estar aqui com colegas que a gente se conheceu, o João Alexandre está dando um bom exemplo, naquela construção de 2012, com o de greve e atividades, que na verdade foi o que forjou. Também sou um professor recente, sou de 2009, no Serviço Federal, e dizer que, nesse momento, o mais central da nossa avaliação é a unidade e mobilização. As propostas que vão ser colocadas na mesa e a tática que vai ser utilizada nas mesas de negociação são importantes, mas nesse momento, sem a devida mobilização, a gente identifica que não adianta ter boas propostas. Haja vista as dificuldades. A gente teve recentemente o congresso do ANTES que aconteceu em Brasília, a dificuldade de ser recebido ao Ministério do Planejamento, que foi feito, foi notificado com antecedência do lançamento da campanha, e a dificuldade de não ser recebido, demonstra um pouco dessa relação da política, e só com muita força a gente vai conseguir fazer que, de fato, além de ser recebido, se abra verdadeiramente uma negociação. E os dados da realidade recente demonstram que aonde isso foi possível, houve conquista, dialogando um pouco com o que é a experiência dos professores do Paraná, dos servidores públicos do Paraná, que ainda estão em processo, mas conseguiram barrar ações que já tinham sido encaminhadas. É preciso pensar o que aconteceu com os metalúrgicos, que conseguiram reverter as demissões em São Bernardo. É preciso pensar o que está em processo agora, os trabalhadores da Compeg, que estão sofrendo com o processo do Lava Jato e as demissões em massa das empresas especializadas que trabalham nas obras da Petrobras, que anteontem, se não me engano, estavam em ocupação do TRT, exigindo direitos e a regularização trabalhista, e depois desse ato de oposição conseguiram arrancar e fazer com que seja cumprido e seja pago os seus direitos devidos relacionados ao que foi trabalhado. Então, assim, o cenário é difícil, mas a resistência dos trabalhadores já tem apresentado êxitos muito positivos, ao pensar, por exemplo, reverter demissões, o que está colocado no cenário, inclusive na nossa universidade. Eu falo das nossas universidades porque o corte do orçamento, que ainda não foi implementado, precisa discutir. Ontem o jornal da meia-noite da Globo fez uma matéria específica sobre o efeito desses cortes. Longe de ser o que a gente queria discutir sobre o corte, mas ela mostra um cenário que as dificuldades que os reitores estão colocados hoje de cortar do que já estava cortar o corte, só para a gente ter um cenário. O que está sendo cortado agora, na verdade, foi o repasse do governo antes da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, em regra, quando ela ainda não é aprovada, as universidades recebem um 12º, o que seria o que é tradicional desse processo com o governo, e o governo nesse mês mandou um 18º, ou seja, corte do que já é previsto o corte.
Então a gente está vivenciando uma experiência conflituosa no funcionamento da universidade, e mais à frente eu vou trazer, que rebate diretamente nas condições de trabalho. Só para te ter um exemplo, que eu acho um dos mais inusitados, a Federal de Sergipe, no período de 2 semanas, na quarta-feira a energia foi cortada, porque a universidade não fez o pagamento da energia, a reitoria negociou a regularização da energia. Na sexta-feira, os especializados da segurança bloquearam a entrada, exigindo o pagamento de salários. A Polícia Federal interviu, eles abriram o campus e se retiraram do campus. Houve assalto de 2 carros nas instalações, porque não ficou nenhum segurança patrimonial. Por quê? O reitor, e aí sem defender reitores, mas dizer que estão colocados agora mais ainda acuados, que precisa escolher aquilo que vai pagar. Aquilo que está previsto. Alguns reitores estão dizendo, olha, nós vamos fazer a opção por bolsa. A gente acha até interessante, garantir as bolsas. Mas a verdade é, estão tendo que escolher cortar questões essenciais da universidade. E isso rebate diretamente nas condições de trabalho, que é uma das pautas, eterna pauta de negociação, todo ano que se senta com o governo. Ou seja, que às vezes a gente relaciona principalmente com obras, mas as obras também vai sofrer um impacto violento do corte dos 7 bilhões na educação. Então isso que a gente está sentindo ainda não é o corte dos 7 bilhões, porque inclusive a LDO não foi aprovada. Isso é um corte interno do ponto de vista ainda do repasse previsto para as universidades. Então o funcionário das universidades federais em especial está calamitoso. Então, eu brincava até que falei que aqui pelo menos a energia está paga porque está bem geladinho o auditório. Em outros lugares, na minha universidade está dizendo assim, ó, saiu do espaço de liga-luz. Nada em stand-by. Do tempo que eu estou na universidade nova, a gente nunca tinha vivenciado um momento desse. Nota do diretor, aonde tiver aparelho na tomada, tire da tomada ou terminar de usar. Nem stand-by pode deixar os aparelhos. Então, essa é a crise que a gente começa em 2015. Concreta, está batendo na nossa porta. E a gente precisa agora pensar, além disso, como a gente vai tirar as conquistas na nossa carreira e no salário. Eu queria destacar essa questão do salário porque eu queria fazer um ajuste. Eu sou de uma seção sindical que faz parte do Antissindicato Nacional, mas aqui eu não estou falando enquanto o Antissindicato Nacional, até porque eu não tenho mandato para isso. Então o convite foi que uma experiência, uma discussão que está tendo numa sessão pudesse ajudar a pensar. Eu não estou aqui falando pela direção do Sindicato Nacional. Tá? Isso é fundamental. Nesse sentido, dizer, da linha da unidade, a gente começa a aparecer um momento de crise também importante, que a gente começa a construir unidades, e a experiência que o Cordone traz do Condicef, o Flávio reforça a importância dessa unidade num momento como esse. E isso já está se expressando nos federais. O jornal da campanha já deve estar, os sindicatos começaram a receber, já deve estar circulando. Aonde é preciso, as diferentes divergências foram organizadas, garantindo os pontos de unidade das reivindicações, o que na minha avaliação é muito positivo, mas a gente precisa agora avançar unido, não apenas na organização das reivindicações, mas na luta e na organização disso. Por que eu chamo a atenção para a gente discutir ações táticas? Porque a greve de 2012 teve um problema de uma avaliação muito sério, que foi do ponto de vista da unidade. Inclusive fragilizou, do meu ponto de vista, a nossa intervenção em negociação com o governo. Porque os professores federais não agiram de forma unitária na negociação. Inclusive o comando de greve tentou reivindicar que aquelas universidades em greve fosse um comando de greve unificado. Eu acho que são questões que a gente tem que discutir do ponto da estratégia e de como avançar, uma vez que todos estão reivindicando a unidade frente às reivindicações. Para ser mais breve, já que os colegas antecedentes já falaram, mas é fundamental a gente entender o que vai afetar o que está colocado no cenário. Que a gente lá começa com as MPs, que é um ataque direto pós-eleição aos trabalhadores. Está aí, o governo insiste em dizer que é possível fazer até alterações, mas não fala em retirada. Mas é importante dizer que de imediato todos os setores dos trabalhadores organizados se colocaram contrários à sua manutenção, então pedem a sua retirada, e o ato do próximo dia 13 é fundamental nesse sentido, até para a gente discutir a questão da unidade. O que se expressou no dia 28, um chamado, onde, por exemplo, uma das centrais não estava na Constituição, mas reconheceu na última semana a importância de unificar no Dia Nacional de Luta, dia 28, a CSP Conluta não estava presente na organização do ato, mas se dispôs
na semana do Dia Nacional de Luta, a incorporar, o que na nossa avaliação é extremamente positivo. E aí a gente aposta, e agora colocado para o dia 13, como falou também, levar nossas reivindicações junto na defesa da Petrobras, que está colocado enquanto soberania, falando da Petrobras enquanto soberania, e o impacto e a importância dela para a nação, articulada com a defesa dos direitos e a reforma política, algo que a gente já tratou e a gente considera fundamental nesse momento, inclusive para arrancar nossas reivindicações. O Sindicato Organização Nacional tem enfrentado e tem colocado com muita resistência negativa a discussão da reforma política. Ao mesmo tempo, eu acho engraçado que o primeiro ato do ano de intervenção foi levar os PLs que os trabalhadores não querem que sejam aprovados e entregou essa Câmara. Então, não se coloca no debate de fazer qual é a reforma política necessária, qual é a forma do sistema político a partir do governo do trabalhador, mas acredita que entregar a esses deputados a pauta dos trabalhadores pedindo que não sejam encaminhados esses PLs, eles acreditam. Então é só para a gente entender as contradições que está colocado no debate de construir a unidade, que eu acho que nesse momento é o que é central. Tá bem? Então, eu falei um pouco dos cortes. Pronto, ano passado, para a gente entrar, eu vou entrar pela taxa, depois eu vou entrar na discutir um pouco da carreira e do salário em si. Ano passado, FASUP e Sinasef entraram em greve e outros setores federais não conseguiram. Isso, o governo deixou muito claro. Todos têm acordo, inclusive Sinasef e FASUBRA vai e volta sem nada, e o governo falou, vocês têm acordo até 2015, então a gente não tem o que discutir. Esse ano é diferente. O governo encerra o cumprimento dos acordos ou negociações que foram feitas e até agosto desse ano, do próximo ano. Do balanço de 2012, é preciso que a gente entenda que quem está colocando em campanha salarial, inclusive para discutir inflação, não é do período pós-2012, que é essa forma do governo de negociar, fatiando o acordo anterior, está discutindo o período agora, de 2013 a 2015, é essa inflação. Claro, trouxe alguns dados da inflação do período, a gente vai dialogar com isso. Então a gente tem que entender que não é a projeção de 2015 a 2016, a gente já perdeu esse descompasso de negociação, e a importância da database, uma database de referência, porque você discute a database e a campanha salarial para o próximo ano. A gente está discutindo o defasado de 2013 a 2015. Então, assim, só para voltar um pouco à importância da mobilização. 2012, eu tenho uma avaliação com vários problemas do acordo feito, mas uma coisa foi importante. A gente conseguiu, e aí se expressou no salário, a gente conseguiu fazer aqui no início da discussão, o governo propôs, a negociação com o governo foi muito direta. Eu participei da primeira mesa de negociação pelo Comando Nacional de Greve. Nós temos 5 bilhões para incorporar a carreira de vocês. Se virem como vocês encaixam. Não tem mais. E essa foi a primeira discussão. Com o avançar da greve, foi uma grande greve, conseguimos levar isso próximo a 9 bilhões ou 9 bilhões e pouco, não me recordo. Mas a gente conseguiu fazer aquilo que o governo dizia. Só tinha 5, virou 9. Não foi o que a gente queria, mas também não foi o que o governo colocou inicialmente. Então, quem fez isso? Foi a greve. Não foi uma boa proposta, que já estava na mesa, desde o início. Foi o poder de mobilização de arrancar do governo aquilo que ele não queria dar. Não foi o que a gente queria, mas também não era o que o governo queria dar. Então é esse elemento fundamental da mobilização que também a gente precisa levantar esse ano. Esse é um balanço, descontado inflação, do que for o acordo, que agora já contando o mês de abril, inflação do período, aquilo que o Cláudio comentava do 2,18. A síntese, descontando o salário, descontando o 33,74%, que foi baseado no IPCA, qual foi a variação percentual de reajuste, aonde o associado 1 vai ter esse prejuízo. Então, é um dado para a gente entender como é que a inflação vem corroendo, inclusive as negociações, uma vez que ela faz, sempre no período retroativo, ao que a gente está trabalhando, dando ao governo o nosso período de negociação, ele tem esse passivo para pagar. Eu vou dar uma passada rápida aqui da campanha da unificada, para dizer uma coisa. A campanha unificada, ela é fundamental, e aí eu queria reforçar o que o Rodrigo falou, para a gente potencializar a nossa campanha específica e não diluir. Existem elementos da campanha unificada que são fundamentais. Por exemplo, os auxílios. Os auxílios diferenciados entre o executivo, o legislativo e o judiciário
A alimentação, por exemplo, é uma diferença de quase R$400. E não se justifica. Então, existem distorções dentro do serviço público que agora a pauta unificada, a paridade entre ativos e aposentados, fundamentais. Mas a gente tem pautas específicas e a gente precisa aproveitar o movimento unificado para empurrar. E não diluir a nossa pauta. Porque essas pautas só o movimento unificado pode fazer. E as nossas só nós poderemos empurrar com uma forte mobilização. No congresso agora recente do ANDES, o ANDES encampou, manteve novamente a sua disposição para a negociação. E aí eu queria fazer nesse breve momento, e outras coisas eu trago na hora do debate, o que está colocado na mesa. A proposta do ANDES está colocada desde 2012, o PROIFES colocou, inclusive protocolou, o Flamengo foi em novembro já, uma proposição, inclusive a proposta de reajuste do PROIFES ainda não tinha a proposta do reajuste linear dos SPF, e posterior a isso o SPF vai indicar o 27,3. Então, qual é a minha indicação nesse momento, só para fomentar o debate? E queria pedir a vocês com muito cuidado, que todo esse esforço ainda é inicial da nossa articulação dentro da PUC. Então, as tabelas talvez possa ter alguma distorção, mas inclusive vou passar para pedir. A gente está no processo de construção desses dados. Então, o que está colocado? Elementos que eu tirei das propostas que estão na mesa, que são centrais. Piso. O atual, 2018, proposto pelo ANDES, é o piso do DIEESE. Piso levando em conta professor 20 horas, auxiliar 1, 20 horas, graduado. PROIFES, proposição para o período 2016, 2018, 2012, ANDES, 3.118. Degraus constantes na carreira com variação crescente. Na mesma classe, ANDES e PROIFES estão colocando 5%. O que é isso? É organizar o que foi desorganizado. Esse é um problema que foi da nossa carreira. A carreira, nesse sentido, foi totalmente estruturada. Todo mundo é consenso, o governo reconhece isso, o PROIFES reconhece isso, o ANDES reconhece isso. E aí tem uma diferença. Uma vez que o ANDES defende a carreira única e a sua proposta não tem classes, o ANDES não propõe reajuste entre as classes. Porque na proposta do ANDES, para quem lembra, ela não tem 1, 2, 3, então é 5% sempre. A proposta do PROIFES é dialogando com a atual carreira e, nesse sentido, ele propõe mudança de uma classe para outra em 10%. Relação percentual do VB entre os regimes de trabalho. Aqui um elemento importante para a gente discutir, coisa que discutimos muito em 2012. A proposta do ANDES trabalhou o dobro, ganha o dobro. Óbvio. Professor 20 horas, 40 horas tem que ganhar o dobro do professor de 20 horas. E aí tem o processo de valorização do DE. A proposta do ANDES, 210 DE, 100%, 40 horas. É importante dizer que esse tipo de conceito estava presente na carreira docente antes de 2008. A primeira curva, 2007 2008, PROIFES. Um dos quesitos, já concluo, o governo colocou uma linha que foi essa modificação. E se vocês observarem, não existe mais nenhum padrão. O professor DE, se ele for assistente, é uma relação, se for o adjunto, é outra relação. Então, na linha da organização da carreira, o ANDES mantém o que era o anterior que foi perdido numa das negociações, e o PROIFES apresenta agora uma proposta que não estava em 2012, mas que eles procuram corrigir. Pelo menos isso está colocado nos documentos. E a proposta é que nesse período, a relação 20 horas e 40, eles também apontam de organizar, mas em outros percentuais. 40%, e para o DE, 100 em 2016, 110 em 2017 e sempre chegando a 120 em 2018. Percentual de acréscimo relativo à titulação. Aqui tem uma diferença, aonde a proposição do PROIFES para o RT, retribuição por titulação, é maior que os indicativos do ANDES. E aqui é preciso também discutir o que isso significa do ponto de vista conceitual. Há uma valoração, a gente pode pegar, por exemplo, no caso do doutor, que hoje é o maior volume de professores das universidades federais, há uma valoração do RT que chega a ser maior do que o VB. Então, do ponto de vista nominal, isso faz uma diferença significativa no salário final, mas do ponto de vista, inclusive o professor falou, de conquistas, de gratificações, que tudo calculado no VB, isso denuncia um pouco da dificuldade do que é você valorizar uma retribuição e não um vencimento básico. Então é isso que está colocado, e aonde todos os índices do PROIFES são maiores que os indicados pelo ANDES. Bom, concluindo, construir uma proposta de negociação que promova ajustes no conceito da carreira. Isso, pelo menos, aparece ser consensual entre os sindicatos. E no piso, guardar as diferenças percentuais
que são apresentados por cada um, e aí a gente assume a responsabilidade de identificar a posição do antes como uma posição que ajuda a organizar e reestruturar o que foi desestruturado, já estava desestruturado, e com 2012 desestruturou mais, combinado com o reajuste de 27,3% proposto pela unidade dos servidores públicos federais, uma grande vitória. Seria uma grande vitória. Então a gente aponta alguns indícios que nós podemos nos concentrar para a campanha 2015. Esse é um esforço inicial da nossa sessão. Sobre as condições de trabalho e previdência, nós destacamos um elemento. Não é tirar da pauta. Houve um grande debate, inclusive no antes, de na campanha salarial não botar salário. Era condições de trabalho, previdência. Nós consideramos esses elementos fundamentais. Porém, eles podem ser utilizados pelo governo para desvio da negociação. Por exemplo, condições de trabalho. A gente já discutiu a questão do orçamento. Nós avaliamos que, do ponto de vista concreto, é reverter o corte, 7 bilhões. Primeira coisa é reverter corte e pedir acréscimo de aporte financeiro. Essa é a primeira medida, inclusive a gente pode medir concretamente. Uma das coisas que a gente se perdeu em 2012, na nossa avaliação, e a minha universidade é um bom exemplo disso, foram as obras. A universidade dizia, recebi o recurso, mas a obra ficou comigo. Obra é algo que a gente não consegue mapear do ponto de vista da negociação do plano imediato. Então o que a gente pode defender, o que a gente reconhece é que a gente reverta o corte para a educação, 7 bilhões, e a partir das universidades, das demandas já colocadas pelas universidades, ampliar a destinação de recursos para as universidades. E aí, concluindo de fato, depois no debate eu pessoal apresentar algumas assembleias ou algumas tabelas, que é a implicação dessa proposição junto a organização a partir dos indicativos do antes, da educação exclusiva, o reajuste do 27%, quais serão as projeções dessa proposta. Então, avalio que esse deve ser o ponto de saída para a gente nesse momento, e eu estou considerando esse ponto de saída, porque realmente, em 2015, é agora que a gente consegue organizar os professores, e eu tenho uma boa experiência disso, para pensar esse momento específico, e aí, e nesse sentido, que reforço a importância da campanha de dia 7, dia 8 e dia 9, de todo o funcionalismo que vai acontecer em Brasília, e a gente inclusive encaminhou que se discutisse, antes no Congresso encaminhou, um dia de paralisação nacional para fortalecer a jornada de luta dos servidores públicos federais, colocando nossa pauta que as universidades federais possam parar nessa semana, nesses dias, para fortalecer a jornada da unidade das SPF e que a gente possa colocar em público nossa pauta de forma mais organizada. Então, mais detalhes eu mostro depois nas tabelas no debate. Queria agradecer a paciência. Vamos conversar. Obrigado.